Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Renato Fernandes, nutricionista, e esse é o canal RFS Nutrição. E vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou trazer algumas dicas para como acelerar e turbinar o nosso metabolismo. Isso mesmo, dicas para você que anda com metabolismo lento, anda indisposto, anda fraco, anda sem energia. Esse vídeo é para você. Antes de começar a falar sobre o assunto do vídeo de hoje, eu queria pedir para vocês deixarem aquela curtida, se inscreverem no nosso canal, ativarem as notificações e ajudar no crescimento do nosso canal, assim como agradecer o apoio das pessoas que têm visto nossos vídeos, têm curtido e principalmente têm comentado. Aí, muito obrigado pelo apoio de todos vocês, galera, que nosso canal continue crescendo para atingir a cada vez mais pessoas interessadas em nutrição e qualidade de vida. Vamos lá então, tema de hoje: metabolismo. Dicas para acelerar e principalmente para turbinar o metabolismo das pessoas. Vamos lá. Para começo de conversa, vamos saber o que é o metabolismo. Bom, pessoal, o metabolismo nada mais é do que o conjunto das reações fisiológicas do nosso organismo que visam a quebra e a formação de novas moléculas de energia a todo momento para as funções dos nossos órgãos e dos nossos sistemas. Então, nada mais é do que um ciclo constante de fornecimento, de degradação, de geração de energia para que as nossas células mantenham e façam a função de cada uma. Por exemplo, as células do sistema digestivo têm como função fazer a nossa digestão. Então, no metabolismo do sistema digestivo, a gente quebra moléculas a todo momento, a gente forma novas moléculas de energia para que o nosso sistema digestivo faça a digestão do nosso alimento, dos nossos líquidos. Então isso é um exemplo de como é e como funciona o processo de metabolismo do nosso organismo. Agora que eu já expliquei um pouco mais didático e com exemplos do que é o metabolismo, vamos dar dicas para acelerar esse processo aí, para atingir principalmente as pessoas que estão em fase de emagrecimento e que querem dar uma turbinada, uma acelerada saudável nesse processo. Então essas dicas vão ser bastante importantes para esse grupo específico. Vamos lá. Primeira dica é movimentar-se. Isso mesmo, pessoal. O nosso estilo de vida moderno deixa a gente muito sedentário. Não é incomum a gente ver pessoas que simplesmente veem TV, fica sentado o dia inteiro vendo TV, fica deitado na cama o dia inteiro, vai no supermercado, vai de carro, vai na padaria, vai de carro, vai em qualquer lugar, utiliza o carro e esquece de fazer isso, que é movimentar-se. Nossa primeira dica e a mais importante de todas é se movimentar mais. Se o nosso organismo está lento, é sinal de que a gente não está explorando ele como a gente deveria, é sinal de que as nossas células estão demorando para fazer esse processo de quebra e de geração de novas energias, porque a gente não tem dado suporte, a gente não tem dado o caminho para que isso aconteça. E um desses motivos pode ser pelo nosso sedentarismo. Então a primeira dica é movimentar-se. Nem que seja, sei lá, 2, 3, 5 minutos por dia. Vai na padaria, vai a pé. Vai no supermercado, vai a pé. Tenta movimentar mais em casa, fazer mais exercícios ao ar livre. Isso sim é movimentar-se, e isso é o fator principal para ativar o maior metabolismo das nossas células. Então a primeira dica é essa, movimentar-se mais. Segunda dica vem junto com a primeira, né? Se a gente movimenta mais, a gente precisa dar um gás nessa movimentação, né? Então a atividade física é fundamental. Segunda dica, fazer mais atividade física. Se o nosso metabolismo está lento, está desacelerado, é um sinal de que o nosso organismo não está se movimentando. E com a atividade física a gente vai conseguir dar esse retorno aí para as células de energia, para que elas turbinem esse processo aí com mais força e mais potência. Então a atividade física nada mais é do que a atividade que mais contribui para a quebra e também para a distribuição de energia do nosso corpo, né? Quando a gente corre, por exemplo, o nosso sistema circulatório fica muito mais ofegante, fica muito mais, a pressão muito maior nas células. O nosso coração
bombeia muito mais sangue, os fluxos sanguíneos é muito mais aumentado, fica muito mais elevado. E para que isso aconteça, é necessário uma quantidade maior de energia. Então isso sim é excitar o metabolismo, no caso o sistema circulatório, a trabalhar mais. E com isso vai gerar mais energia, a gente vai aproveitar mais as energias do nosso corpo, inclusive aquelas reservas, né? No caso das pessoas que estão em processo de emagrecimento, as reservas abdominais ou da cintura, né, que acumulam com o sedentarismo, essas células vão ser muito mais ativadas, e com isso vai vir, depois de muito tempo, claro, né, depois que a gente tem o hábito de fazer atividade física constante, essa quebra maior e mais rápida e muito mais potente das moléculas de energia para o metabolismo. Então a segunda dica é atividade física regular, fazer mais atividade física, né? A gente começa com para quem é sedentário, uma simples caminhada de 30 minutos ao dia, depois uma corrida aos poucos, vai intensificando, procura uma academia, vai ver um professor de educação física com uma série de treinos específicos para ativar a aceleração do metabolismo, tudo isso é válido. Então, não esquece que além de se movimentar, a gente também tem que fazer mais atividade física para turbinar e acelerar o nosso metabolismo. Terceira dica, comer mais proteínas. As proteínas, elas são o principal nutriente na degradação das células de energia do nosso organismo. O carboidrato e o lipídio, eles não são tão eficientes nesse processo, enquanto as proteínas são totalmente importantes. Por quê? Porque para o nosso organismo fazer a digestão das proteínas, ele gasta muito mais energia, enquanto que, por exemplo, com a gordura é mais fácil acumular-se no organismo, enquanto a proteína ela é muito mais ativada, ela precisa de muito mais energia para ser ativada e reativada a todo momento. Portanto, as proteínas são fundamentais nesse processo de aceleração. A construção e a reconstrução muscular, por exemplo, quando a gente faz um exercício, ela é muito turbinada com as células de energia, células de ATP, de ADP. Isso é metabolismo da proteína, né? É um assunto específico que eu acredito que vocês não vão entender, porque é um tema científico. Então eu tô falando aqui para pessoas normais, né, que não tem estudo aprofundado na área, mas essas moléculas, elas são muito mais ativadas com a digestão das proteínas. Então a proteína é fundamental, é um nutriente mais importante nesse processo de aceleração do nosso metabolismo. O que são as proteínas? A gente procura sempre as proteínas de alto valor biológico. São as proteínas vindas dos animais, a carne, o ovo, o peixe, também o leite, o iogurte, o queijo. Todos os derivados do leite são ricos em proteína. Para quem é vegetariano, arroz e feijão é uma ótima combinação, porque o aminoácido do arroz completa o aminoácido do feijão e faz uma proteína completa. Soja também é um grão vegetal super rico em proteína. Também tem alimentos específicos no mercado para esse público vegetariano, né? Que são alimentos concentrados em alguns vegetais ricos em proteínas específicas para esse grupo. Então, opção não falta de proteína saudável e proteína muito acessível para a maioria das pessoas. Então, comer mais proteínas é fundamental para esse processo de maior quebra de energia, de maior construção de energia para esse ciclo que é o metabolismo. As proteínas são fundamentais, principalmente as proteínas magras, que são as mais saudáveis. Então, dica número 3, comer mais proteínas. Dica número 4, beber mais água. Por que beber mais água? Porque cerca de 70% do nosso organismo é constituído por água. E a célula, ela necessita de água a todo momento para ativar as enzimas que vão dar a função de cada célula. Por exemplo, o sistema digestivo, para que o nutriente, o alimento, seja digerido e chegue ao estômago e ele seja absorvido, os nutrientes dele, nesse processo todo, é necessário, além de energia, também moléculas de água. Então, a água também é fundamental nesse processo aí. Então, beber mais água é fundamental para ativar a aceleração e a turbinação do nosso metabolismo. Quanto de água a gente deve ingerir no dia?
30 a 35 ml por quilo de peso corporal. Se você tem 70 quilos, faz uma conta. 70 vezes 30, o resultado é a média de água que você deve ingerir no dia. Se você bebe bastante água, você faz 35 ml por quilo. Se você não tem tanto costume, tem maior resistência a beber água e vai tentar melhorar a situação, começa com 30 aí. E aí você tem uma média aí da quantidade necessária de água que o seu organismo está necessitando no dia. E é lógico, né, colocar em prática, né? Não adianta nada você saber que você tem que, por exemplo, tomar 2 litros de água no dia, sendo que você não toma nem 1,5 litro. Então, a gente tem que... Prática é tudo da nutrição, nada na nutrição dá resultado se não é colocado em prática. Então, essa dica é importantíssima, beber mais água. Próxima dica, usar alimentos e recursos termogênicos. O que são esses alimentos e esses recursos termogênicos? São aqueles que vão dar uma turbinada muito maior nesse processo. São alimentos que podem ajudar a facilitar a quebra e fornecimento de energia para as funções do organismo em um nível a mais do que os alimentos normais. Então são conhecidos como os termogênicos, muito utilizados para as pessoas que querem que fazem atividade física muito intensa, que querem emagrecer muito rápido. Então esses recursos são muito válidos para quem também quer acelerar o metabolismo. Alguns exemplos de alimentos e substâncias termogênicas a gente tem do dia a dia: canela, gengibre, pimenta, que tem a capsaicina. São todas substâncias que vão dar uma turbinada a mais, além do normal no nosso organismo. Tem os chás também, chá verde, chá mate, que outros chás? Gengibre, chá de gengibre, chá de hibisco. São todos ótimos chás termogênicos, porém, todo chá pode ter efeito colateral. Cada chá é da individualidade bioquímica de cada pessoa. Então, para você tomar esse chá com esse intuito de acelerar o seu metabolismo, você deve consultar um nutricionista antes, porque ele vai saber qual é o seu perfil, qual o tipo de chá que vai fazer mais bem para você. Por exemplo, o chá verde. Se você tomar 1 litro de chá verde, vai desregular o seu nível hormonal, o seu nível dos hormônios do seu organismo vai ficar todo desregulado. Sem falar que o chá verde pode atrapalhar na absorção de algumas vitaminas quando tomadas em horário errado. Então é fundamental a ajuda de um profissional para tomar qualquer chá ou qualquer substância termogênica aí. Esses são os que a gente pode usar no dia a dia, né? A canela, o gengibre, a pimenta, todos sem contraindicação, porque são coisas que não fazem mal. Já o chá precisa mais de um pouquinho de atenção, mas uma xícara de chá ao dia não vai fazer mal nenhum a nenhuma pessoa. Então, aí algumas dicas de substâncias termogênicas que a gente pode aproveitar para ajudar nesse processo de aceleração do nosso metabolismo. E por último, a última dica é diminuir a quantidade de gorduras da dieta. Sim, se você vai consumir mais proteína, você tem que diminuir a quantidade de gordura. Primeiro, porque a gordura ela detém um reverso da proteína no processo de geração de energia. A proteína é muito mais utilizada nesse processo de metabolismo, de anabolismo e catabolismo no nosso sistema do que a gordura. O tempo e o espaço para uma célula, para uma grama de gordura ser absorvido e utilizado pelo nosso metabolismo é muito maior do que o tempo que leva uma proteína. Então a gente tem que diminuir a oferta de lipídios, de gordura da nossa dieta, quando a gente está com esse intuito de melhorar, de acelerar o nosso metabolismo. A gente não pode excluir a gordura totalmente da nossa alimentação, porque ela é super importante, por exemplo, para a síntese de algumas vitaminas, para a produção de alguns hormônios. É totalmente necessário da gordura. Porém, aí a gente opta pelas gorduras insaturadas, né? O azeite, os óleos ômega 3, ômega 6, ômega 9 são exemplos de gorduras insaturadas super saudáveis, porém não deixam de ser gorduras. Então a gente tem que consumi-las com moderação, mesmo sendo saudáveis, porque tem um elevado valor calórico e também contribuem. Eles se depositam nas células adiposas do nosso organismo de maneira muito mais rápida do que as células, do que a concentração das proteínas. Portanto, diminuir a oferta de gorduras na dieta também é fundamental para reativar aí
a quebra e a formação das moléculas do metabolismo do nosso organismo como um todo. Então essas foram algumas dicas para vocês que querem turbinar e acelerar o metabolismo. Se a gente colocar elas em prática aos poucos, pode ter certeza que com o tempo vai vir alguns resultados e a gente vai sentir que a nossa disposição vai aumentar, a gente pode sentir que o nosso organismo vai estar mais acelerado, a gente vai estar com mais energia, e isso é um sinal de que ele vai estar acelerando e vai estar voltando ao seu hábito normal, né? Que a dieta, o estilo de vida que a gente leva também pode influenciar muito no processo de como funciona o nosso metabolismo, né? Então, essas dicas aí podem ser bem úteis para vocês. Esse foi o tema do vídeo de hoje. Novamente, eu queria agradecer a todo mundo que tem visto nossos vídeos. Até o próximo. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Fique ligado, porque nutrição é prevenção e esse é o canal RFS Nutrição. Até a próxima.